Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início à nossa palestra da noite, nos preparando espiritualmente para que a espiritualidade amiga se aproxime de nós, envolva os nossos lares, onde quer que estejamos nesse momento assistindo essa live, estejamos sob a proteção de Deus, sob o amparo de Jesus. Vamos mais uma vez aqui refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso papel, sobre o nosso comportamento. Juntos vamos refletir sobre esse pensamento espírita que tem nos norteado na trajetória evolutiva. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. E eu convido a todos vocês para sintonizar o pensamento no Criador, para que venhamos a ter nestes momentos a presença excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo, valorizando as nossas almas e nos enchendo de paz e muita proteção. Senhor, de bondade, de amor e de muita misericórdia, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, procurando esse norte, essa diretriz que nos conduza à real felicidade, à real paz. Dai-nos a assistência, a inspiração de Jesus, para que nesse momento despertemos um pouco mais a consciência e administremos melhor a nossa caminhada, com a assistência benéfica dos bons espíritos, amigos do espaço, que comungam conosco esta proposta que vem de Ti, Senhor, a proposta do bem, a proposta do amor. Envolva-nos, inspira-nos, hoje e sempre, que assim seja. Em 1914, Freud lança um texto cujo nome é Recordar, Repetir e Elaborar. Falando exatamente de como o indivíduo vai processar muitas vezes os seus conteúdos de ordem consciente para que ele possa se organizar, estabelecendo assim um crescimento, um entendimento mais amplo, mais amadurecido acerca do viver, acerca da vida, acerca dos seus desejos. Mas nós queremos basicamente utilizar o nome que ganha o texto de Freud, porque nós vamos fazer exatamente isso aqui. Nós vamos recordar, repetir, para elaborar. Mas recordar o que mesmo? Bem, quando nós partimos para fazer um exame do caminho para a felicidade, nós vamos entender que se nós não soubéssemos o caminho, faríamos desta live uma pesquisa, uma reflexão profunda para saber este caminho, para entender onde ele se encontra, para alcançar a felicidade. Mas a realidade é outra. Nós já sabemos o caminho para a felicidade. Então, é exatamente por conta disso que nós precisaremos entender um pouco por que nós não estamos muitas vezes dentro deste caminho em busca da felicidade real. Por que de hora em hora malbaratamos esta proposta de seguir a mensagem de Jesus? Por que ainda nos encontramos presos à sombra que alberga diversos sentimentos negativos, imperfeições e vícios? Por que há esta ânsia na criatura humana de obter a paz? E parece que esta nunca chega, ou se chega
não demora. Por isso que é importante entendermos que há uma necessidade de fazermos um processo de pesquisa e de reflexão mais profundo, partindo do princípio de que somos espíritos livres, artífices do nosso destino. Somos os grandes gerenciadores das nossas vidas. Bem, se sou eu que comando a minha vida e a paz não chegou, e a felicidade não fez morada em nós, bem, a responsabilidade cai toda sobre nós. Posto que, à luz do Espiritismo, Deus não pode nos ofertar um salário dessa natureza sem que nós estivéssemos trabalhando afanosamente até o fim do dia, até o fim das existências. Então, se nós estamos com a responsabilidade de entrar neste caminho para ir em busca dessa felicidade, surge um grave questionamento. Por que essa felicidade demora? Por que esta paz não me domina as paisagens da minha alma? Essa pergunta vai nos levar a esse recordar. E o que nós realmente precisamos recordar? É exatamente no momento em que o caminho surgiu para a felicidade. No momento em que uma diretriz foi posta no mundo para que nós nos apropriássemos dela e assim, sabedores deste rumo, estabelecêssemos uma caminhada intimoratos em direção a esta plenitude. Então, se nós buscamos as recordações, vamos lembrar naturalmente de Jesus de Nazaré. Ele veio, deixou a sua mensagem, como todos nós sabemos, e eu ressalto, aí está a gravidade. Todos nós sabemos. A mensagem já foi posta. O exemplo que ele nos deu mostrou a eficácia do evangelho que ele deixou. Porque essa mensagem que Jesus deixou é de Deus, da qual ele se apropria para tornar-se quem é. Então Jesus é o modelo ali para mostrar a nós do que o Evangelho era capaz de fazer nas nossas vidas quando seguido, quando aderido. Então isso já vai nos respondendo o porquê que nós ainda estamos capengando no processo evolutivo, mais sofrendo do que nos sentindo felizes. Então recordar essa trajetória de Jesus é rever também o nosso comportamento acerca dessa mensagem que chegou. Se nós estamos em um planeta de provas e expiações, e se as dores graçam pelo mundo afora, se as aflições batem a todo momento em nossa porta, é porque alguma parte da tarefa nós não fizemos. Quando Jesus disse que iria e nos aguardaria quem quisesse vir depois dele, ele vai deixando claro que a parte dele havia sido feita. Mergulhou nas faixas vibratórias densas da Terra, deixou a diretriz e sobe às alturas, prometendo não nos deixar órfãos. Mas é importante perceber esse manejo de Jesus para que a gente compreenda também o nosso lugar. Ele deixa claro que cada um deve reger a própria vida. E aí ele vai deixar claro que quem quiser vir até ele ou segui-lo pós ele, que deveria carregar a sua cruz, esquecer de si mesmo. Então seria a nossa tarefa, a nossa parte. E ele segue dizendo: não vos deixarei órfãos, no sentido de que estarei sempre amparando todos, mas não fazendo a parte de cada um.
Então, no momento em que ele vai, ele também deixa uma marca na sua trajetória aqui, de ser mestre. Ele aceita ser chamado de mestre. Bem, essa é outra questão que precisamos analisar, recordando aí a trajetória dele. Jesus aceitou ser mestre e somente mestre. Só que a criatura humana, na sua preguiça moral, não quis se haver com a tarefa que lhe cabia fazer, deixada por Jesus, ou seja, o Evangelho, para seguir o Evangelho. A gente abandonou isto e partiu em busca de uma ajuda exterior. Saímos em busca não do mestre, porque o mestre nunca faz a tarefa do aluno. A função do mestre é apenas ensinar, dar todo um suporte de compreensão daquele saber, para que a partir daí o aluno se aproprie desse conhecimento e passe nas provas, nos testes e alcance patamares acadêmicos maiores. Assim, Jesus deixou claro que ele manejaria a sua vinda à Terra. Eu sou mestre, com a função de ensinar. Só que nós, como alunos, malbaratamos isso e saímos em busca de um guia. Então, quando a gente lembra Allan Kardec conversando com os espíritos sobre quem seria este que poderia ser guia e modelo da humanidade, os espíritos dizem Jesus. Só que nós não percebemos que nós trocamos a busca do mestre pela busca do guia. Mas qual é a diferença? Toda a diferença. O guia costuma ir na frente e os discípulos atrás, seguindo-o. Mas, sobretudo, o guia sempre apontando, chamando a atenção e apontando os caminhos, chamando o seu povo. Jesus já fez isso. Mas repara que ficamos muito mais atrelados ao guia, porque isso que a gente fica muito pedindo, né? Jesus, me ajude, me dê luz, me dê isso, me dê aquilo. Já deu tudo isso. Mas a gente continua pedindo uma guia, vamos dizer assim, um roteiro. O roteiro já foi dado. Mas repararam que a criatura humana não se deteve no modelo? Nesse título de modelo? Ou seja, eu vou deixar um pouco o guia de lado, porque ele já nos trouxe a diretriz no Evangelho. Eu não quero me haver com o Evangelho, não quero mergulhar profundamente nessa transformação, nessa vivência. Eu quero que ele me diga o caminho para me livrar do sofrimento, para encontrar a felicidade e a paz. Então a gente parte em busca do guia. Mas ignoramos o modelo, que seria aquele que nos levaria a imitar. Então é por isso que a criatura, ao abandonar o modelo, não quis imitar Jesus, não quis fazer o que ele fez, ser como ele. E por isso, caminha a esmo, em desequilíbrio, na sua trajetória evolutiva. Apegados, nós todos, a esse ser que mostra, que deve acudir, deve mostrar, deve iluminar, deve trazer bênçãos, nós esquecemos do modelo. E aí caminhamos em uma faixa vibratória muito baixa, porque a maioria de nós, e basta ver os resultados na humanidade, a maioria de nós ainda está presa estamos presos às paixões, à matéria, aos gozos, às questões de felicidade aqui, o que eu chamaria de felicidades no plural. Mas a relação em busca de entrar no caminho da felicidade real, bem, essa não. Essa requer um preço mais alto, requer renúncia, requer sacrifício, requer abandonar o homem velho, requer abandonar os comportamentos antigos, negativos, despir-se da sombra. Mas esse trabalho custa demais.
Então a criatura ainda não quis se comprometer com isto. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas elas preferem, por exemplo, assistir uma palestra do que ler um livro, do que pesquisar um livro, do que refletir sobre a verdade do Evangelho. Ela ouve uma palestra, pega tudo pronto e sai dizendo muitas vezes que palestra maravilhosa, ou pode dizer que palestra ruim. Mas aí a gente sempre levanta essa pergunta: se a palestra foi maravilhosa ou se a palestra foi ruim, me diga uma coisa, e daí? Qual é a implicação que você tem com isso? A questão não foi o manejo de quem falava. A questão é, se estamos aqui é em busca de quê? Do conteúdo ou da maneira como a pessoa manejou a palestra? E há pessoas que preguiçosamente, no campo moral, elas querem tudo muito enxugado, tudo muito pronto, não quer estudar. O Espiritismo, por exemplo, é uma ciência que nos convida a estudar para que a gente possa criar uma convicção daquilo que está sendo posto. Mas as pessoas estão aproveitando, muitas vezes, essas lives para pegar um conhecimento pronto e levar. Mas e onde fica a convicção? Que ela só é brotada através da reflexão sobre um estudo, sobre esse saber e a manutenção dessa pesquisa. E uma palestra é muito rápida. É tão rápida e muitas vezes a gente a assiste tão de forma descompromissada que não demora alguns dias, já esquecemos. Mas quando nós nos apropriamos da mensagem de Jesus, paramos, tiramos um tempo para refletir sobre aquilo, que aquilo é um código de vida feliz. Se a gente começar a refletir, a pensar, a ruminar, a fazer esse movimento interior, aí sim haverá um ganho. Aí sim estaremos internalizando uma verdade que daqui a pouco vira uma certeza, uma convicção, e essa convicção passa a comandar o nosso comportamento. E aí a gente começa a acertar muito mais do que se equivocar. Então nós precisamos deixar um pouco o Jesus guia e começar a examinar o modelo. Porque a norma, a diretriz já está no Evangelho. Esse Evangelho é para que a gente faça até mais do que ele. Não foi assim que ele disse? Vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Mas não há uma preocupação, infelizmente, atavicamente a criatura ainda utiliza da religião, das coisas espirituais, para arrumar a sua vida material. Mas nós, que temos o conhecimento da vida espiritual, nós espíritas, não podemos trilhar por esse caminho. Porque inconscientemente costumamos a utilizar da religião para arrumar nossa vida na Terra. Mas a nossa vida não é aqui. Mas essa felicidade que estamos tentando montar aqui, muitas vezes por conta de excessivas preces e frequências na casa espírita, na realidade, a traça vai consumir, o ladrão vai roubar, a morte vai tragar. A proposta que temos para esta noite é, através dessa recordação do que Jesus deixou, ou seja, voltar a recordar o que está no Evangelho, e para recordar eu preciso voltar a ele, para que a gente possa repetir essas pesquisas, para não chegarmos num comportamento de fuga psicológica e dizer, mas eu já conheço o Evangelho. Mas essa palestra, tudo aí que ele está dizendo, eu já sei. Mas é este o problema. O problema não é saber, porque o cego que cai no buraco não tem nenhum problema, nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. É cego. Mas e para quem conhece? Aí está a grande questão. Bem, se aquele conhecimento já me é sabido, isso se torna algo muito mais grave. O que é que eu estou fazendo com esse saber? E é aí que entra um outro processo que precisamos examinar, que é o nível de aplicabilidade do conhecimento adquirido, que é o que difere consciência de conhecimento, como diz Joana de Ângeles. Então é importante que a gente faça essa recordação do pensamento de Jesus e se implique em estudar o Evangelho, em estudar as mensagens para si.
na busca de alcance de plenitude, de melhoria moral, porque essa é a nossa tarefa aqui. E não ficarmos presos a informações prontas e dizer se foi boa, se foi ruim. Sim, isso não muda nada. O que muda é o que nós vamos fazer a partir de uma palestra ou a partir de uma informação, de um livro lido, de uma música escutada. A partir do momento em que o mundo espiritual chega para nós e traz essas informações em todos os cantos do mundo, bem, agora a pergunta é, o que vamos fazer com ela? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que quando Jesus veio à Terra, ele veio trazer a boa nova. Ninguém conhecia aquele conhecimento. Ninguém tinha noção daquela verdade. Pronto, nós passamos a fase de conhecer a verdade. Agora, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, agora, no período em que o Espiritismo chegou, é a hora da aplicabilidade da verdade sabida. E é neste ponto que nós, almas ainda imperfeitas, nos estagnamos e nos nutrimos de muito saber, às vezes de muita teoria, de muitas discussões vazias, mas no campo da ação, no campo do comportamento, no campo da ação real, no bem, nós ainda estamos capengas. Nós ainda não estamos abrindo muitas vezes na nossa agenda um espaço largo para o servir. As preocupações materiais ganham muito mais força e prioridade, mas é por isso que nós precisamos recordar para repetir a mensagem, falar, repetir, ruminar, porque ela ainda não internalizou. Porque se ela tivesse sido internalizada, o mundo não estaria neste caos. Nós não precisaríamos passar por muitas provas que estamos passando. A criatura humana não estaria enfrentando tanto sofrimento, quando sabemos que o sofrimento nada mais é do que uma alavanca da lei de evolução para impulsionar o espírito ao crescimento. Como, numa linguagem simples, imaginamos aquele burrico estagnado, sem querer andar, e o carroceiro lança-lhe um chicote no lombo para que ele avance. Ainda estamos muitas vezes agindo dessa forma. Estagnamos-nos nas paixões, nos prazeres, na busca das coisas do aqui e agora, até chegar um chicote da dor, do sofrimento, para que nos inquietemos e ao invés de fazer um mergulho interior, fazer a mudança que nos cabe, saímos muitas vezes em busca de uma ajuda externa. Aí começamos a frequentar muito mais vezes o centro espírita, ou a igreja, ou o templo, ou o terreiro, não importa. Saímos em busca de algo para nos ajudar, aumentamos a nossa prece. Então começamos a formar um comportamento espiritual, religioso, até que a dor cesse. Cessando, naturalmente, inconscientemente, a gente retorna a uma repetição de comportamento. A gente afrouxa a proposta moral espiritual para esperar novamente a próxima dor. Então, nós que teremos que fechar esse ciclo de sofrimento. Então, nós que precisaremos dizer um basta. E para dizer um basta, precisamos recordar, repetir, ler várias vezes esse pensamento, porque ele não foi absorvido. Mas por quê? Eu já sei, certo? Só para a gente ter uma prova de um detalhe que a gente sabe e que nem por isso o saber se configura consciência, como diz Joana de Ângeles. Eu sei da reencarnação, eu sei da lei da reencarnação, né? Da pluralidade das existências. Eu sei, eu já li, eu já conheço, certo? E por que a gente reclama da família que tem? Das enfermidades que nos chegam, do trabalho, do cônjuge, dos filhos que eu tenho, do país que eu moro. Por que tanta reclamação? Não sabes que a reencarnação atual nada mais é do que o resultado do que você produziu e do que você merece? Por que reclama? Porque não tem convicção. Eu sei da reencarnação, mas eu ainda não tenho convicção dela, porque o dia que eu tiver,
cessa-me qualquer tipo de reclamação, cessa qualquer tipo de protesto e eu parto para a minha busca de espiritualização, aproveitando a reencarnação, que tem como finalidade principal levar o espírito à evolução, ao crescimento. Vamos nos desapegando mais da matéria, já que a gente sabe que estamos de passagem. Então, a convicção nesses 5 princípios básicos do Espiritismo, estas convicções adquiridas, levam o espírito a fazer uma modificação bastante relevante, ao ponto dele olhar a vida e entender o seu real objetivo e desprender-se de tudo aquilo que produz sofrimento, que produz atraso, estagnação. Então, saber não significa se implicar com. E é por isso que precisamos do repetir. Esse repetir advém através do movimento da reflexão. Eu preciso refletir. Meu Deus, eu não consigo perdoar. Meu Deus, eu não consigo parar de falar mal da vida alheia. Eu não consigo deixar este vício. Meu Deus, eu não consigo perder essa irritabilidade. E quantas coisas nós não conseguimos? Se elas estão aí aparecendo, e elas teimam ficar, é por falta de mergulho profundo da criatura na problemática. Lembrando os espíritos, no livro dos espíritos, que a criatura pode vencer as más tendências, os arrastamentos, basta ter uma vontade firme. Vontade firme, para ela ser firme, precisa haver convicção. Se eu não acredito piamente de que este caminho me levará à paz real, eu não me aplico a ele. Eu não o sustento. Então falta ainda na criatura humana o trabalhar muito a fé. A fé pela razão, a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida. Precisamos estudar o Espiritismo. É muito bom ter, é muito bom o ESD, mas muito cuidado, meus amigos. Nós somos espíritos que trouxemos comportamentos ainda onde nós não conseguimos entender que o trabalho é nosso. Então, às vezes, a gente participa de um grupo, escuta, discute e fica só ali. Qual é a implicação que eu tenho com esse estudo? Eu estudo em casa, eu estudo lá comigo, eu tenho o meu horário de rever essas verdades, porque elas estão falando da minha vida. E a partir desse saber eu vou entendendo em que localização eu estou, para poder ver se eu estou muito bem localizado, se eu estou avançando, e a velocidade e o ritmo desse avanço, ou a estagnação prejudicial que me encontro. Então, muito cuidado. Às vezes a gente fala, eu estou fazendo o ESD, estou fazendo o TS, sim, isso é pouco. O ESD surgiu, o TS surgiu como uma forma de, em grupo, discutir um assunto, ruminá-lo, para que haja um aprofundamento. Mas as pessoas, nós todos, por trazermos esses comportamentos anteriores, nós entregamos a nossa atividade feita quando termina a atividade, o estudo, seja lá o que for. Precisamos ter um compromisso particular com esta verdade, se quisermos seguir essa verdade. Então, esteja onde estivermos, temos que ter um compromisso particular, intransferível, solitário, pessoal, com esta verdade. Porque quando eu não posso ir ao centro espírita, a pandemia chegou, as casas espíritas fecharam. Que é bom, de uma certa forma, muito bom. Porque isso leva a criatura para ver como anda o templo interior. Essa necessidade de que eu gostaria muito que o centro abrisse. Eu tenho sentido falta das reuniões, da saudade, é um lugar muito bom. Mas cuidado, para que a importância que dás ao templo seja uma forma de não querer olhar para o teu templo. Então, já que nós estamos sem a instituição física, vamos buscar a instituição interior, porque tudo se faz aqui dentro, estando no centro ou fora. Né? Como me ensinou o Espírito, a questão não é onde eu estou, é como eu estou. Então, em cima disso, nós vamos recordando e repetindo esses saberes para que eles sejam internalizados com muita reflexão, com muita paciência,
porque somos espíritos milenares que trouxemos sombras e de raízes bastante aprofundadas. Não será de chofre que nós vamos extinguir essa sombra, mas através de um trabalho continuado, fofando essa terra moral, para que em determinado momento consigamos retirar estas mazelas de antanho, iluminando a alma, seguindo um caminho, tentando imitar o modelo. E assim nós vamos nos desvencilhando desta inferioridade e vamos percebendo a cada degrau subido uma paz de Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade. Cada patamar que alcança, uma paz aparece. Esta paz é o estímulo para dar um passo para o próximo degrau, que consequentemente aumentará a paz, que também novamente servirá de estímulo para o terceiro degrau e assim sucessivamente, até alcançarmos a plenitude. É uma jornada, mas precisamos começar a trilhar. Então, quando a gente recorda e repete, nós começamos a elaborar, começamos a entender aquela verdade. E a partir disso, começamos a realmente entender que é preciso mudar, que é preciso corrigir, e vamos entendendo aquilo de forma tão profunda que nós vamos tomando um posicionamento mais vigoroso, mais firme, diante das decisões que devemos tomar. E isso vai nos ajudando a estabelecer as conquistas interiores. Só assim tornar-se-á a regra moral uma conquista, através do recordar, do repetir, refletir, para elaborar, para entender, eu estou na Terra para isso mesmo. O sofrimento que me chega é resultado de um passado culposo. Mas o futuro que desponta é a grande página em branco que eu posso desenhar uma trajetória de felicidade e muita paz. Como vai dizer Emmanuel na mensagem Teu Livro, cada dia é uma página. O livro é a tua existência e cada dia é uma página em branco. Poderás escrever o que bem quiser. E no final, quando a morte chegar, ela vai manusear as páginas e ler a tua história. E esta história será toda a informação que te colocará em uma faixa vibratória equivalente ao que viveu. Então, nós estamos aqui para refletir sobre essa mensagem e busquemos esse processo que a gente sempre chama a atenção nas nossas palestras, só para a gente analisar. Costumamos ouvir, quando vamos participar de uma semana espírita, de qualquer trabalho espiritual dessa ordem, pessoas dizendo, eu saí sentindo uma paz muito grande. E uma certa vez eu comecei a questionar sobre essa fala. Olha, saímos sentindo uma vibração muito grande. E aí nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Esta paz que eu senti pós-live, pós-congresso, pós-jornada espírita, semana espírita, essa paz é minha ou é do evento? Bem, para saber, vamos aguardar uma semana, 2 semanas. Se a paz continuar, é tua. Mas se não, foi do ambiente, foi do momento em que entrastes em sintonia com o trabalho e as esferas superiores se aproximaram e nos banharam de fluidos salutares. E aí saímos sentindo aquela riqueza na alma, até passar alguns dias. Se a riqueza não ficou, bem, então não era meu. Aquela paz não era minha. Então, o que é realmente que nós precisamos então fazer? Buscar luz própria, paz própria. E se nós estamos nesse estágio de inferioridade, será mesmo que nós teríamos que sair de palestras e de eventos
que nos trazem a verdade acerca de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e tudo que nos implica, e toda a responsabilidade que temos como co-criadores, nesses eventos que traz todas essas informações, nós teremos que sair com paz ou inquietos? Acredito que inquietos, porque quando nós nos deparamos com a verdade que ainda nós não abraçamos, quando a gente vê que estamos bem aquém da proposta da realização interior, do aproveitamento da reencarnação, da entrega na caridade, da renúncia e do sacrifício que nos cabe para nos distanciar das paixões. Quando nós percebemos que ainda vigora em nós um caos moral e que lentamente caminhamos, qual é o motivo para a gente sair em paz? Este que sai em paz é aquele que busca o guia. Ah, me banhei de paz. Mas a paz não vem de fora. A paz real vem de dentro. E aí? Quando chegar a minha hora de partir, o que é que eu vou fazer sem a paz interior? Não, porque eu me nutria dos eventos. Eu me nutria dos momentos felizes onde se falava da espiritualidade. Mas nunca parei para fazer a busca interior, para fazer o meu trabalho interior, para ter a minha paz. Porque eu reencarnei para conquistá-la. Porque eu devo sair daqui melhor e com luz própria para guiar-me nos caminhos da espiritualidade. Então deveríamos sair desses eventos inquietos, e bendita seria essa inquietação. Porque a criatura que sai tranquila e tranquila fica é semelhante, parafraseando o Evangelho, é semelhante ao mar morto, que por cima as águas são calmas, mas nas profundezas é só lodo e morte. Então saem as pessoas tranquilas e seguem as suas vidas tranquilas, na consciência de sono, sem sonhos, ou com sonhos, mas não com a consciência desperta. A consciência desperta, ela é assinalada quando a criatura começa a ouvir essa verdade e se inquietar. Então ela sai dos eventos mais inquietada do que tranquila. Porque ela ouviu uma bela palestra, ela ouviu uma grande fala, uma mensagem riquíssima, da qual ela ainda não se apropriou. Qual é o motivo da paz? É a paz daqueles que querem se apoiar no que está fora. Porque se examinar por dentro, eu não tenho bem motivos para estar em paz. Muito pelo contrário, eu tenho motivos para ficar preocupado, porque há muito tempo eu tenho escutado esta mensagem. E diria que mais de 2000 anos, ouvindo o nome deste homem ecoando na acústica de minha alma, estabelecendo a relação com ele, pedindo, rogando, respeitando, mas no que tange segui-lo, ainda não quis me haver com isto. Então como é que eu posso ficar tão tranquilo, sendo que sou eu o artífice do meu destino? Eu preciso construir uma paz. E é neste momento que essa inquietação se torna positiva, porque ela nos leva a perceber que ainda há muito por se fazer. Essa inquietação é saudável quando ela nos sacode para ver o nosso real lugar, a nossa real localização moral. Meu Deus, aí a gente olha e fala, não, olha isso aqui que precisa mudar, olha isso que eu não corrigi. E parece que eu tenho a vida eterna no corpo? Não, não tenho. E por que tanta tranquilidade? Por que tanta harmonia? Ah, mas você propõe então que fiquemos atordoados, desequilibrados? Não, inquietados, preocupados, como alguém que tem a sua empresa e começa a ver os prejuízos. Olha e percebe que cada dia perde mais. E aí a pessoa se inquieta e diz, eu preciso ver o que ocorre na minha empresa para não entrar na falência. E nós estamos caminhando à beira de um abismo da falência moral. Como assim? Nós viemos com um programa para alcançar X lugar, ou X etapa, ou X nível evolutivo. Olha, a programação é para avanço, não é para estacionamento. Então, nós temos esta meta, sair daqui sem conquistar. Então, quando nos inquietamos com a nossa realidade interior e espiritual,
Isso nos leva a procurar os motivos, ou sair das fugas psicológicas e falar, eu preciso enfrentar. Então, trabalhemos isso, encaremos a nossa realidade interior. As palestras há de ser estímulo, há de ser apoio, há de ser, sim, esta vibração que nos enriquece, que nos dá um fôlego vibratório. Mas é preciso saber o que é meu e o que é o que é da paz dos outros. Então esses movimentos são para nos sustentar, nos dar apoio. Lembram quando Jesus saiu da terra? Ou basicamente quando foi preso? Até os discípulos titubearam. Por quê? Porque estavam também acreditando que aquele homem era imbatível no corpo. Era imbatível no mundo. Como Jesus não veio propor nem construir reino no mundo. Ele pareceu um cordeiro calado sob o chicote do inimigo. E isso frustrou a muitos. Titubearam, chegaram a negá-lo, a traí-lo, a abandoná-lo naquele momento crucial. Então, nós, muitas vezes, estamos ainda no meio dessa fragilidade. Se estes discípulos que estavam com ele titubearam, e nós? Então nós buscamos esse Jesus, esse guia em algum lugar. Mas não foi ele que disse que o reino dos céus está dentro? Não é buscar Jesus lá. É buscar o que ele deixou aqui no Evangelho, porque é o Evangelho que salva. Então, é hora da gente começar a refletir muito, para que a gente não perca tempo. Porque os discípulos de Jesus serão reconhecidos por muitos se amarem, não por muito frequentarem, não por muito falarem, não por muito pedirem, por muito se amarem. Bem, para amar, nós precisamos fazer um mergulho profundo. A gente ainda nem se ama. Né? E o exemplo clássico da criatura que não se ama é quando a sua prioridade não é a vida espiritual. Então, se ela coloca em segundo plano o que é eterno e debruça-se sobre o temporário, sabedora de que tudo isso vai ficar e ela partirá daqui vazia, então, esse é o primeiro indício da criatura para classificar se ela realmente se ama ou não. A criatura que verdadeiramente se ama põe a vida espiritual na frente, não significando dizer que ela precisa abandonar o mundo. Ela só precisa não ser do mundo, como diz-nos Paulo de Tarso. E isso é uma tarefa, é um trabalho contínuo para nos desprendermos dessas propostas anestesiantes, alienantes, que nos fazem perder tempo com coisa nenhuma. E quando a morte chega, é a hora, ou quando a dor nos abraça, é a hora de avaliar a vida. Não vamos ser tolos a esse ponto. Vamos avaliar a vida, principalmente quando nós estivermos em paz. Neste momento de luz, num momento tranquilo de alegria, vamos refletir. Então, vamos utilizar essas palestras, todas essas informações, os bons livros que a gente lê como estímulo, mas sabedores de que se eu não movimentar dentro, nada fora promoverá absolutamente nada para mim. E o problema está, como eu disse, nisso que a gente fala, né, o tempo todo. Mas isso eu já sei. E disse Jesus para os doutores da lei: bem, se vocês sabem, então tens pecado? Então nós precisamos recordar, tirar um tempo para recordar. Essa verdade que Jesus deixou foi para mim, em particular. Ele conhece a nossa trajetória.
Só que cada um vai no seu ritmo, dentro das suas condições, mas tem que ir. Se não está conseguindo ir, tenta. Mas eu caio, não importa. Avança, faz alguma coisa. Porque esta é a parte que lhe compete. Aproxima-te do Evangelho, leia as obras do Espiritismo, principalmente as básicas, que estão, infelizmente, sendo abandonadas, porque as pessoas, por conta do ESG, aí muitas pessoas acham que não precisa estudar o livro, então lá no ESG já está tudo debulhado, né? Tem sempre alguém explicando, então eu vou. Sim, e a minha relação com a verdade? E a construção da convicção vem da fala do outro? Se viesse da fala do outro, por que a gente não seguiu Jesus? Estaremos todos plenos. Não é alguém falando da verdade? Não, chega ali no ESG, todo mundo discute, e é uma coisa, e a gente estuda, e a gente faz sim, e daí? Se entrares no ESG com essa proposta de que aquela mensagem é para você e não para ser socializada num grupo, ela é para você e você se aplicar a ela, ótimo. Mas muito cuidado. Tem muitas pessoas que inconscientemente não estão utilizando os estudos em grupo para aquisições individuais, de forma profunda. Participa de uma aula e foi muito boa e tchau. Por isso precisamos estar sempre revendo essas questões. Quando eu busco o conhecimento, o estudo em particular, eu estou me envolvendo com aquilo. Pessoas entram nos grupos e saem caladas, entram caladas e saem caladas. Então, que aproveitamento está se tendo? Não sabemos. Então, digamos para todas as pessoas que tratem de cuidar de si mesmas, ou em grupo, ou fora do grupo, porque onde estiver, será sempre chamada a dar conta do que fizestes de ti. Onde estava, com quem estava, porque quando Jesus parte da terra, os discípulos foram perseguidos. E aí cada um tinha que dar conta do que dizia acreditar, do que dizia ter abraçado. Pronto, chega a hora do dito testemunho. Você conhece Jesus? Conheço. Conhece a doutrina espírita? Conheço, estudo há muitos anos. Certo. Então, está sabendo administrar muito bem a sua vida, não é? Porque antes andava cego. Andava sem rumo. Ou era preso aos deuses, ou preso a um Deus infame, severo e cruel. Mas eis que um dia uma luz brilha na terra e lhe revela uma verdade que se torna o grande caminho que te levará ao que sempre quis ter, a felicidade. Ficara extasiado com aquela presença iluminada, ora pregando nas montanhas, na beira dos rios, nas vielas, nas ruas, nas casas, ficara encantado e pudera ver neste homem a salvação. Ficara encantado, dormia, ia dormir, levantava pensando naquelas falas riquíssimas que lhe enriqueciam a alma. Até que um dia ele foi posto na cruz e morto. E um choque nos ocorreu, como se aquela estrela de quinta grandeza havia apagado a sua luz. E parece que ela me iluminava, e no momento em que ela morreu, parece que a luz morreu em mim. Mas a criatura humana não percebeu que a luz havia sido semeada na terra, de nome Evangelho. E ele atravessaria as fases da humanidade como um livro que ficou muitas vezes esquecido nas estantes das nossas vidas. E que de hora em hora o buscamos, principalmente quando estamos em urgência. Mas hoje
Não temos mais aquele Jesus presente, mas temos a árvore do Evangelho, que à medida que vamos nos aproximando, ela vai nos enchendo de sombra, nos protegendo do sol quente, das aflições do mundo, das provas que chegam todos os dias em nossas casas, na nossa existência. Eu preciso deste Evangelho, porque se eu não entrar em comunhão com ele, me digam, meus irmãos, como é mesmo que a gente vai criar vínculo com Jesus? Reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Quem quiser vir após mim. Perguntei uma vez a um espírito, eu sempre falo isso, que eu vi vestido de franciscano. Eu perguntei, meu irmão, eu queria muito aproximar-me de Jesus. O que eu faço? Ele disse, olha, ele costuma andar junto aos sofredores. Vá para lá. Lá você o encontra. Então, neste momento, aproximar-se do Evangelho é entender que tudo que o Evangelho diz está sintetizado no amar uns aos outros. Na mensagem fora da caridade não há salvação. Muito cuidado quando nós formos tecer aquele comentário. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela a mudança, a luta para dominar as más tendências, os maus pendores. Muito cuidado com isso. Porque fica parecendo que basta um trabalho particular aqui. Não. O resultado dessa transformação moral é a caridade. É quando o amor, através do processo de melhoria moral, o amor é que rege esse processo. Ele vai se agigantando. E a criatura é chamada, é tocada pela aflição do outro e parte para servir. Então, a terra precisa de servidores, de pessoas para acudir, porque o número de sofredores se agiganta, os gemidos espalham por todo canto. E aí, cristão? E aí, espírita? Está a postos? Jesus está lhe convocando. A terra geme, estertora de dores. Há muito tempo. Qual é o teu papel na terra? Já que você diz que conhece Jesus e conhece a doutrina espírita, então você está muito bem localizado, porque sabe do que deve fazer para ser feliz, encontrar a felicidade. E nenhum desses caminhos é a caridade. À medida que se apieda de quem sofre e utiliza dessa precursora para servir, adentra fortemente nesse caminho para alcançar esta felicidade, que muitas vezes pode estar sendo buscada de forma egotista. Eu quero a minha felicidade. Examinemos o minha. Esse minha talvez não caiba muita gente. A proposta do Espiritismo é desenvolver a busca da felicidade para mim e para todos que estão comigo e para quem eu encontrar na minha vida. Que consigamos trabalhar para que um dia sejamos o Evangelho vivo. Como disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Dia virá que estas palavras caminharão ou serão levadas pelo vento, porque as nossas obras dirão muito mais. Então, para que isso aconteça, que cada um de nós se implique com a parte que é tua, com a parte que é nossa, e partamos como regra de conduta pelos caminhos da caridade. Quando menos esperar, uma felicidade começa a surgir dentro. Conquistada, vai ganhando espaço e daqui a pouco estamos plenos, porque além de estarmos nos sentindo felizes pela consciência tranquila, onde estão escritas as leis de Deus, nós estaremos plenos e felizes por ver que meu irmão também está. E todas as vezes que um gemido ocorrer e que estiver alguém sofrendo, nós vamos sempre entender que ainda, como disse-me um espírito uma vez, em dia de angústia, ele me disse, meu filho, ainda não é hora de descansar.
falta muito. Então continuemos trabalhando. Enquanto viger em nós a inferioridade, o trabalho não terminou. Continuemos nessa proposta, recordando, repetindo, para elaborar o homem de bem, o ser espiritual no amor. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.